Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que Lês? Estou começando uma nova série de vídeos e voltadas para a história, né? Minha profissão, eu sou professor, né? Eu sou um geógrafo de formação e sou professor de história, de geografia, sociologia e filosofia, porque hoje essas ciências estão agrupadas, né, nas chamadas ciências humanas e sociais aplicadas. E eu tenho trabalhado muitos anos, há mais de 30 anos, com a história. E eu tenho um interesse muito grande no estudo da história. E hoje eu quero falar de um assunto, para iniciar essa nossa série, lá no começo da história humana, né? Nós sabemos que, apesar da historiografia tradicional separar a história apenas a partir da escrita e o que vem antes é a pré-história, nós sabemos que a história hoje abarca toda a história desde que o homem surgiu na Terra. Mas ainda usando esse termo de pré-história, nós sabemos que a pré-história se divide em pedra lascada ou paleolítico e pedra polida ou neolítico, vindo a seguir a idade dos metais, que coincide aí com o período onde vai aparecer a escrita e o início da história propriamente dita, segundo a historiografia tradicional. Mas para a compreensão do homem e da sociedade, nós precisamos entender algo que aconteceu ali na pré-história, que foi a Revolução Agrícola. Duas revoluções marcam a história da humanidade. Uma foi a Revolução Agrícola e outra, mais recentemente, a Revolução Industrial. Hoje eu quero falar sobre a Revolução Agrícola. E por que ela foi uma revolução? Tem a ver com a descoberta da agricultura, né, no período neolítico. Tanto é que essa revolução também é chamada de Revolução Neolítica. E as mudanças que aconteceram, tanto no homem como na sociedade humana, a partir da descoberta da agricultura. Vamos lembrar, né, que o período mais longo, né, da pré-história, a pedra lascada ou pedra polida, pedra lascada tem esse nome justamente por causa da produção de uma determinada ferramenta, que era feito, várias ferramentas, né, que eram feitas de pedra lascada. Esse aprimoramento técnico dessa ferramenta deu nome a esse período. O período da pedra polida, ou neolítico, tem a ver com o fato de que a pedra já começou a ser esmerilada, polida, e uma ferramenta mais bem acabada. E, finalmente, vem logo depois a Idade dos Metais. Quando eu digo logo depois, eu estou falando do período aí de séculos e milênios. E quando eu vou lá no período da Pedra Lascada, eu estou falando de períodos de milhões de anos, né? Porque desde que o homem surgiu na Terra até a Revolução Agrícola, nós temos um período aí que gira em torno de 7 a 6 milhões de anos, né? Onde o homem vai, né, se desenvolver, evoluir. E essa evolução se dá porque o homem tem um cérebro altamente capacitado e à medida em que ele é capaz de pensar o seu trabalho, ele vai aprimorando esse trabalho, produzindo ferramentas. Então essa é uma característica do ser humano. Nesse período, né, da Pedra Lascada, o período paleolítico, as sociedades humanas são nômades. Elas são sociedades que vivem da caça, pesca, coleta de sementes e frutas. É uma sociedade totalmente dependente da natureza, porque ela busca na natureza aquilo que ela necessita, há uma dependência. É uma sociedade onde a figura da mulher, da mãe, é o centro. Ou seja, nem sempre a sociedade humana foi governada pelo patriarcado, pelo domínio do homem, justamente porque anterior à agricultura, a figura mais importante do grupo social era da mulher, era da mãe, porque ela que
gerava a criança, era ela que paria, era ela que amamentava, era ela que cuidava. Então a mulher era o centro da vida social. Ou seja, durante milhões de anos, a mulher foi o centro da vida social. Até mesmo o conceito de divindade, né? O conceito de Deus das comunidades primitivas era ligado à figura da mãe, né? Deus era a grande mãe, ou pelo menos eles entendiam Deus, ou os deuses, ou as forças, né, que regiam a natureza, da qual eles dependiam, como o gerador da vida. Aquele que cuida, aquele que gera vida, aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que protege. Então, essas figuras estavam ligadas à figura da mãe. Então, não é à toa que eles compreendiam Deus como a grande mãe. Inclusive, todos os vestígios, né, da arqueologia de representação dos deuses ou de Deus sempre está ligado à figura da mulher, né? E isso é uma coisa muito importante. Então, a ideia de família era a própria comunidade, onde todos eram filhos, né, de suas mães. Essas mães lideravam o grupo. O homem, em termos de família, só tinha o papel de caçar, de prover o alimento através da caça, mas ele não tinha o papel do cuidado, do ensino, do relacionamento direto. Então, era uma figura menos importante no núcleo da comunidade do que da mulher. Esse ponto é um ponto importante. Nós sabemos que durante esse período, né, do Paleolítico, da Pedra Lascada, o homem não só aprendeu a fazer pontas de lança e objetos de corte de pedra lascada, mas também foi nesse período, talvez até por consequência de lascar a pedra, das faíscas que saem, o homem descobriu como fazer o fogo. Essa descoberta foi muito importante para a sobrevivência da espécie humana na Terra, principalmente porque é na pré-história que vai haver, justamente nesse período paleolítico, a última glaciação da Terra, onde as temperaturas da Terra caíram e a Terra ficou coberta, a maior parte, por gelo. Foi quando o homem foi para a caverna, daí vem aquela ideia que nós temos do homem pré-histórico, de homem da caverna, e se o homem não soubesse produzir fogo, ele não teria sobrevivido. Há uma outra questão que acontece também nesse período, que é o fato da domesticação do lobo, né? Alguma espécie de lobo ia na porta das cavernas, justamente à procura de alimento descartado na porta da caverna pelas comunidades humanas que ali viviam, né? Nas diversas cavernas. E justamente por causa que não só o ser humano passou a ter dificuldade de encontrar caça e alimentos, mas também as espécies animais. Até várias espécies foram extintas nesse período por não conseguir sobreviver no gelo. E o lobo, né, ao buscar esse alimento ali na porta da caverna, vai gradativamente se aproximando desse homem, esse homem também vai se aproximando desse lobo, e logo ele já está dentro da caverna, e logo ele já está domesticado, e daí surge uma parceria importantíssima para a sobrevivência da espécie humana, que foi essa associação entre o homem e o lobo, onde o lobo tinha a capacidade de encontrar, né, a presa, a caça, e o homem, com seus instrumentos de caça, de abatê-las. E nessa troca nasceu a grande, né, a maior de todas as amizades entre as espécies, onde nós conseguimos o nosso melhor amigo, que é o cão. Também sem essa domesticação do lobo, que passou a ser o cão, que ajuda o homem a caçar, a espécie humana talvez não teria sobrevivido também. A verdade é que no final desse período a temperatura da Terra cresceu, o que era neve caindo começou as chuvas, e assim a humanidade então vai sair das cavernas e vai se estabelecer às margens dos grandes rios. Ali o Nilo, no norte da África, a região do Rio Níger, Congo,
mas também na Mesopotâmia, no rio Tigre e Eufrates. E a comunidade humana vai, então, ali, porque onde há grandes rios, há matas, florestas, há animais, e ali ele pode caçar. Foi nesse momento, né, que uma mulher, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque os homens saíam para caçar, eram as mulheres que cuidavam das crianças, dos velhos, e do acampamento. E foi ali que uma mulher, que é conhecida na antropologia como nossa mãe agricultora, descobre a agricultura, observando também sementes descartadas pelo grupo que brotavam. Então ela fez um experimento, provavelmente, ali plantou as sementes e estava nascendo a agricultura. O que ela não sabia é que essa agricultura iria mudar o rumo da história humana, iria mudar o próprio homem e a sociedade. Por quê? Agora eu quero que você preste bastante atenção para você entender como se deu a ascensão do patriarcado. Com a agricultura surge no homem a ideia de propriedade da terra. Um livro que me ajudou muito a entender isso foi esse livro de Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade do Estado. Ele é muito esclarecedor, ele é baseado nos estudos, né, do etimólogo Morgan, né, um etimólogo, antropólogo que estudou os povos primitivos, e é baseado nessas constatações aceita pela grande parte dos antropólogos e etnólogos, que eu construí a minha visão sobre essa questão. E que me ajuda a entender até muitos textos do Velho Testamento, especialmente no livro de Gênesis. E eu lembro que Jesus falava por parábolas, e hoje eu entendo que muita coisa que está no livro de Gênesis, principalmente no início, são parábolas, né? E que procuram falar de uma forma alegórica aquilo que eu estou explanando hoje. Então, pensa bem, uma mulher descobriu a agricultura e essa descoberta iria mudar toda a forma de organização da sociedade e do próprio homem. A ideia de propriedade que vem com a agricultura vai levar os grupos humanos à disputa pela terra. Então, as guerras, que é uma característica hoje do ser humano, elas iniciam por causa da luta pela terra. E essa luta pela terra tem a ver com a importância que a terra tinha na agricultura. E a ideia de propriedade. Num primeiro momento ali, nos povos do Egito e Mesopotâmia, uma propriedade coletiva, mas que depois vai ver surgir o Estado, que vai passar a ter domínio sobre a terra, e mais tarde, com os gregos, a propriedade privada. Então eu queria mostrar para vocês que a partir do momento que começam as guerras pela terra, o papel do homem, a figura do homem, vai se tornando cada vez mais importante por causa da guerra. E junto com a guerra vem a ideia de força, de poder, de conquista, de domínio. E isso vai ser incorporado à vida humana e à vida em sociedade. É nesse momento que os homens vão passar a ter domínio sobre as mulheres, porque eles precisam, né, essa é uma ideia que vai devagar se desenvolvendo, saber quem são seus filhos. Porque na comunidade anterior não era importante quem era o pai. Todos os filhos, todo mundo conhecia suas mães, porque eles tinham um relacionamento direto com ela que gerava, cuidava, amamentava, alimentava, orientava. E o papel do homem na ideia de família era menos importante. Mas com todas essas mudanças trazidas pela agricultura, a revolução agrícola, e a importância da guerra, a disputa da terra, nós vamos ter a ascensão do patriarcado. Ou seja, a figura do pai passa a ser o centro da vida social, porque agora o pai, para ter certeza quem são seus filhos,
porque a ideia de propriedade, ela evolui da propriedade da terra para a propriedade das pessoas. E a primeira que será dominada é a mulher. Aí eu lembro daquela passagem em Gênesis que diz assim, o seu desejo será para o teu marido. Lembra da consequência da desobediência lá do Éden? Quando a mulher comeu do fruto proibido, deu a seu marido, ele também comeu, os olhos dele se abriram. E então Deus fala para ela, né, que multiplicaria a dor do parto, ou seja, a maternidade vai ser um sofrimento agora, e o seu desejo será para o seu marido. E de fato, agora o homem vai se apropriar da mulher, vai se apropriar do sexo da mulher, né, que vai pertencer a ele. No começo os homens vão disputar as mulheres do grupo entre si, vão lutar entre si pelo domínio sobre as mulheres. Vai nascer a família patriarcal, que no Oriente é uma família poligâmica. Essa família poligâmica só vai dar lugar à família monogâmica a partir dos gregos, justamente por causa da escassez da terra, questão da propriedade privada, o direito de herança, escassez da terra vai levar ao surgimento da família monogâmica, mas que ainda é uma família patriarcal, né? É uma mudança na família patriarcal, de poligâmica para monogâmica. Mas no caso da Bíblia, quando nós estudamos o Velho Testamento, as famílias são poligâmicas, né? O desejo da mulher pertence ao homem, mas o do homem não, pertence a ele. Essa mudança de uma sociedade, de uma organização social matriarcal, como era na pré-história, ao longo de milhões de anos, para o que acontece, segundo a historiografia tradicional na história, a família patriarcal tem a ver com essa revolução agrícola, né? E o patriarcado, ele passa a dominar toda a visão, toda a cosmovisão do homem e da sociedade. Ele passa a ter domínio, poder, controle sobre a mulher, sobre os filhos, sobre a comunidade, porque é da agricultura que vai surgir ali alguns homens, né, que vão continuar pensando o trabalho, estabelecendo esse trabalho para a grande maioria, e essa grande maioria trabalhando na agricultura, que é um trabalho mais rotineiro, ou seja, você precisa trabalhar mais do que pensar o trabalho, principalmente porque alguns do grupo humano vão se dedicar a pensar e a comandar. Então, nós vamos ter pessoas que trabalham agora, trabalham na terra, trabalham no campo, mas nós vamos ter também pessoas que governam, e elas governam porque elas criam maneiras de dominar, elas continuam pensando o trabalho, tanto é que nós vamos ter na antiguidade a construção de obras de engenharia, dos canais de irrigação, né? E essas pessoas que têm esse papel na sociedade, elas são tidas como mais sábias, mais inteligentes e com mais capacidade. E aqueles que vão trabalhando apenas naquele trabalho rotineiro da agricultura, tendem, por ser um trabalho pesado, cansativo, a se acomodar e a obedecer. Então, de um lado, nós temos aqueles que trabalham muito e não precisam mais pensar o trabalho. Claro que isso vai se tornar muito mais visível com a Revolução Industrial, mas ali já começa, né, o trabalho obediente, o trabalho rotineiro, o trabalho no campo. E também essa agricultura libera uma parte, né, dos homens justamente para governar. Eles já governam as mulheres e eles vão passar a governar outros homens também. E aí surge também a religião organizada. É nesse período que a ideia de Deus como sendo a grande mãe que gera vida, que cuida, que alimenta, que protege, que o homem tinha ali quando ele era caçador, que ele dependia da natureza, vai ser mudada para a figura do pai. Mas não o pai como nós entendemos, ou sei lá se realmente entendemos, não o pai conforme Jesus Cristo revelou. Inclusive, Jesus Cristo veio nos revelar quem é o pai e o que é ser pai.
Se você observar direito, a apresentação do pai por Jesus é muito mais parecida com a figura que nós temos hoje de mãe do que de pai. Porque o patriarcado compreende o pai como sendo aquele que tem força, aquele que conquista, aquele que toma, aquele que exige obediência. Porque é isso que foi surgindo com o patriarcado, né? Aquele homem guerreiro que luta, que mata, que escraviza, que toma, que domina, que submete. Essa visão, né, que vai agora tornar o homem dentro desse modelo de patriarcado, que domina a mulher, que domina os filhos, que domina a comunidade. Essa é a visão do patriarcado e essa visão vai ser transportada também para a religião. E é por isso que nasce a religião organizada, né? Aqui, o homem da pré-história, ele adora a Deus, ele tem esse sentimento, né, de que há um Deus que criou a vida, que cuida, que protege, que acolhe, mas agora essa visão vai ser substituída, a visão da grande mãe vai ser substituída por essa visão de pai do patriarcado. Então é um Deus que exige obediência, é um Deus que domina, é um Deus que ameaça, é um Deus que pune, que castiga. Então a religião organizada, ela se organiza em torno dessa visão de Deus do patriarcado, que é uma visão de mundo, que é uma visão da vida, que é uma visão que vai também influenciar a visão de Deus. É por isso que quando você lê o Velho Testamento, você vê muito esse Deus, o Senhor dos Exércitos, um Deus que é temido, um Deus que exige obediência, um Deus que castiga, um Deus que se você desobedecer você vai ser condenado. E é impossível que essa visão de Deus não tenha dificultado para todos aqueles homens do Velho Testamento, incluindo até os próprios profetas, porque a própria Bíblia diz que eles veem por enigma, eles viam em parte. O apóstolo Paulo fala isso. O único que realmente conhece a Deus é o Filho de Deus. Ele conhece a Deus e ele nos veio revelar a Deus, né? Ele é a manifestação de Deus. Mas no Velho Testamento, a visão de Deus é uma visão do patriarcado. É uma visão deturpada pela própria questão do patriarcado. Olhe os homens do Velho Testamento. Olhe as leis de Moisés. Nós sabemos que Deus deu os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra no Monte Sinai para Moisés. E a partir daquilo ali, Moisés foi escrevendo a lei. E você vê claramente na lei essa visão do patriarcado, né? A forma de tratar a mulher, leis que justificavam a escravidão, que justificavam a guerra, né? Leis que condenavam com a morte, sendo que nos 10 mandamentos está escrito não matarás. No entanto, o patriarcado consegue, né, fazer toda essa distorção. Tá? E você talvez está assustando com o que eu estou falando, mas o Velho Testamento é a palavra de Deus. Não, o Velho Testamento ele foi escrito para nos revelar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E se aquilo que está escrito fosse realmente, literalmente a palavra de Deus, permaneceria até hoje. Não seria necessário fazer um novo testamento. O próprio Jesus diz, passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porque as palavras de Jesus são a verdadeira palavra de Deus, que nunca vão passar, que não mudam. Mas é óbvio que a lei de Moisés, né, apesar de ter um objetivo, apesar de Moisés ter sido inspirado por Deus em colocar tudo aquilo ali, mas de forma parabólica, como um sinal, como que apontando para a necessidade de salvação, porque é isso que a lei faz. A lei ela só é capaz de nos tornar plenamente conhecedores do pecado. Mas voltando aqui na questão do patriarcado, com a religião organizada, o próximo passo é que essa religião organizada vai organizar o Estado, né? Então, por exemplo, você sabe que no Egito, na Mesopotâmia, naquilo que é chamado de modo de produção asiático, o Estado é o grande proprietário das terras. E controlado por aqueles homens, né, que se dedicavam a única e exclusivamente pensar o trabalho da maioria e pensar formas
de estabelecer o seu domínio. E no caso do modo de produção asiático, Egito e Mesopotâmia, a religião é a grande organizadora do Estado. São estados teocráticos, onde os governantes ou se dizem ser Deus, como o caso do faraó, ou se dizem porta-vozes de Deus, como os sacerdotes na Mesopotâmia. E então nós temos aqui a Revolução Agrícola, presta bem atenção, o aparecimento da propriedade, a luta pela terra com as guerras e a ascensão do patriarcado e surgimento da família patriarcal. A organização da religião aos moldes dos conceitos de Deus advindos do patriarcado, sempre baseando, né, no medo, na punição. Alguém já disse que a gente tem mais condição, muitas vezes, de temer, de obedecer, perdão, quem a gente teme do que o que a gente ama. A apresentação da grande mãe como aquela que ama e cuida não era suficiente para uma sociedade onde havia alguns que queriam dominar a maioria. Vamos lembrar que as sociedades primitivas são igualitárias. Elas não produzem excedente, não tem ninguém querendo se apropriar do excedente. São sociedades igualitárias, não precisam de Estado, são organizações centradas na liderança da mulher. Porque quando eu falo de matriarcado, você não pode confundir. Não pense em matriarcado em termos de patriarcado. A mulher não governava como a gente entende dentro do patriarcado. Ela não tinha domínio, controle. Ela não impunha a sua autoridade. A sua autoridade era uma autoridade advinda do cuidado dela. É porque ela era a mãe da comunidade. Elas eram mães da comunidade. Elas cuidavam, elas alimentavam, elas orientavam, ensinavam. Então era uma autoridade advinda do amor que elas tinham pela comunidade. Agora, quando a gente fala de patriarcado, nós estamos falando de algo imposto pelas armas, pela guerra, pela força, pela ameaça. Então, não é à toa que a religião organizada trabalha a ideia de um Deus que nós vamos temer, que vai nos punir se nós desobedecermos. Esse é o ponto, que haverá castigo. Então, todas essas ideias de um castigo, de uma punição eterna, são trabalhadas desde essa época, no Egito, na Mesopotâmia. Então, nós vamos entender isso. Então, nós temos aí, com a descoberta da agricultura, essa revolução, que é a Revolução Agrícola, fez aparecer a propriedade, fez aparecer a seção do patriarcado por causa das guerras, a família patriarcal, a religião organizada dentro desses moldes, e, finalmente, a religião moldando o Estado com todo o seu aparato de domínio e poder, exército, polícia, leis, né? E submetendo uma grande maioria. Assim se deu a ascensão do patriarcado, né? Que ali, então, a gente começa a entender nessa leitura de que Eva é a figura da nossa mãe agricultora, né? E que ela nem imaginava que, usando o conhecimento para prover uma nova forma de sustento para a sociedade, que foi a agricultura, a descoberta dela, isso se voltaria contra ela e contra seus filhos, né? E aí nós vemos a figura de Caim e Abel, né, onde o homem passa a matar uns aos outros na guerra, irmão matando irmão, porque era assim que os homens se viam, né, como pertencente à família humana, onde todos eram irmãos. A figura da mãe levava todos a se considerar irmãos. Agora, com essa figura do pai, do patriarcado, agora todos competem uns com os outros, são inimigos em potencial. É aí que Caim mata Abel. Então nós temos todas essas transformações advindas da Revolução Agrícola. Quero voltar a falar sobre isso na história. Não perca nossos vídeos.